aí, criaturas e criaturas, você está no Despirocados Futebol Clube! E hoje nós vamos fazer um top 10 dos times brasileiros mais bem-sucedidos nos anos 90, nos saudosos anos 90. Anos 90 de Nirvana. E da morte do vocalista Kurt Cobain, né? Anos 90 também. Do ápice de Ayrton Senna. E da morte dele em 94, né? Onde só se falava de Lady Di o tempo todo. Até ela morrer em 97, né? Dos Mamonas Assassinas, que foi um meteoro no Brasil. Até a morte deles em 96. E do El Chan. Esse não morreu. Também, se tivesse morrido, com certeza tinham lançado o disco El Chan no inferno. Capiroto, desce. E nós veremos tudo isso e muito mais logo depois da vinheta, então solta a vinheta! Criaturas, antes de mais nada, se inscreve, curta, comente, ajude a gente a ficar cada vez mais forte, cada vez mais perto de você. E esse canal é feito tanto para profundos conhecedores de futebol, quanto para aqueles que pensam que Grenal é o clássico Grêmio e Náutico. Conheço várias Tem pessoas que muita pensam gente isso. que pensa isso. E aqueles velhos que confundem lateral com ponta? Pô, também, muito, cara. Tem muito velho. O Roberto Carlos, aquele ponta esquerda. Tem muito isso também. Sem perder mais tempo, vamos para o 10º colocado, o 10º clube que conquistou, que se deu melhor, no geral, nos anos 90. Bom, o Santos vinha de uma década muito ruim, que foi a década de 80, uma década muito fraca para o Santos. E a década de 90 não foi muito diferente. Foi uma década que começou lá com seu centroavante Paulinho McLaren, lembra? Era uma época de vacas magras do Santos pra caramba. E o Santos chegou a ganhar a Taça Comebol, que muitos brasileiros ganharam, mas foi uma competição que foi menosprezada até hoje. Foi a competição menos bem sucedida da história da Comebol. Deixa de ser um título internacional oficial. E conquistou o torneio Rio-São Paulo, que teve uma reedição no final dos anos 90. Voltaram com o Rio-São Paulo por um pequeno período. E o Santos conquistou também. Obviamente esse título já não tinha o mesmo glamour e a mesma importância que tinha em anos, várias décadas atrás, onde ele chegou a ser a principal competição do país. Dessa vez, nos anos 90, o Rio-São Paulo era apenas um mero torneio de começo de temporada, né? E o Santos foi campeão. Mas o grande time do Santos na década de 90, sem dúvida nenhuma, foi o que deu a ele o vice-campeonato brasileiro de 95, que teve como seu maior jogador o Giovani, que jogava muita bola no Santos. Depois teve algumas boas passagens aí pelo futebol europeu, mas chegou a começar bem no Barcelona, tem alguns momentos, mas depois ele deu uma grande apagada. Mas era um time que tinha, além de Giovani, tinha Jameli, Camanducaia, era um time muito, muito interessante, que jogava um futebol muito bonito e que, inclusive, conseguiu uma virada incrível em cima do Fluminense na semifinal do Brasileirão. Reverteu um 4x1 no Fluminense. Foi, né? perdeu de 4x1 pro time do Renato Gaúcho, do Maracanã, e precisava devolver a diferença de 3 gols, e devolveu a diferença de 3 gols no Pacaembu por 5x2. Jogaço. Foi um jogaço e tudo mais, e chegou com um favoritismo contra o Botafogo na final, Botafogo de Túlio, Donizete e tal, mas acabou caindo numa final extremamente polêmica entre Botafogo e Santos. O Santos acabou perdendo aquele título. Mas esse foi, sem dúvida, o melhor time do Santos nos anos 90, e os anos 90 não são assim, muito marcantes para o Santos, com certeza não. Os anos 90 também não foram grande coisa para o Atlético Mineiro, para o Galão da Massa. O Atlético Mineiro foi bicampeão da Comebol nessa década, da Taça Comebol, né? Que também, como eu já tinha dito antes, não era um título tão expressivo assim. Em 99 chegou a ter o goleiro Tafarel defendendo seu gol, com o técnico Emerson Leão, ganharam um bicampeonato, ganharam a segunda Taça Comebol em cima do Lanús e tudo mais, mas isso aí não era uma grande festa, uma alegria muito grande conquistar a Taça Comebol. E o Atlético Mineiro também foi 4 vezes campeão mineiro, que também não é uma grande coisa para o Atlético Mineiro, né? Lá em Minas, geralmente, Cruzeiro, Atlético Mineiro, às vezes América, é meio normal você ganhar 4 mineiros numa década.
E o time mais marcante do Atlético Mineiro também foi um vice-campeonato, o vice-campeonato brasileiro de 99. O Atlético Mineiro fez uma grande decisão com o Corinthians em 99. Na época, a decisão era feita em 3 jogos. Eu lembro disso. O Atlético Mineiro ganhou o primeiro 3-2, depois perdeu o segundo e aí decidiu, aí com empate no terceiro jogo, o Corinthians acabou sendo campeão. Nesse time que tinha o centroavante Guilherme, que tinha Mancini, que tinha o Belletti. Belletti, o Forrest Gump brasileiro. O Forrest Gump brasileiro, verdade, Belletti. Nunca jogou quase nada, mas esteve em todos, foi campeão em tudo que é time, foi campeão, ganhou até Champions League pelo Barcelona, marcando gol do título. Empresário. Ele é meu Forrest Gump mesmo, ele estava sempre no lugar certo, na hora certa, mas nunca jogou grandes coisas. Belletti, é verdade, melhor definição, Forrest Gump brasileiro. O Botafogo teve uma década de 90 melhor do que a década de 80. A década de 80 foi muito, muito difícil para o Botafogo, só foi quebrar um jejum no final da década, e com Carioca e tudo mais. Na década de 90, o Botafogo pôde almejar coisas maiores, né, títulos nacionais e tudo mais. Então, foi uma década bem melhor. O Botafogo começou bem, começou a década sendo vice-campeão em cima do Flamengo, tinha tudo para ser campeão, porque tinha o time que dava sensações de ser estava numa fase até melhor do que a do Flamengo em 92, que contava com Renato Gaúcho, com o Valdeir The Flash, com o Chicão, o centroavante, Djair, Carlos Alberto Dias, Márcio Santos, time que estava muito bem, voando, acabou perdendo para o Flamengo de Júnior e companhia, o Idemar e tanto Zonélio na final do Brasileiro de 92. Aí teve o churrasquinho dos gaúchos. É verdade, que o Renato Gaúcho, depois da final, o Renato Gaúcho estava jogando no Botafogo, jogando muito bem no Botafogo. Depois de tomar de 3-0 o primeiro jogo da final, ele vai lá comer um churrasco com o amigo dele do Flamengo, que era o Gaúcho, o centroavante Gaúcho, que é até falecido já. E ele foi lá comer um churrasco tranquilamente, não sei o que. Aí deu entrevista pro Globo Esporte, de óculos, aquele óculos dele, falando assim, não, a gente vai reverter isso ainda, não sei o que. E o Gaúcho perturbando ele, tomando de 3, não sei o que. Cara, a torcida do Botafogo ficou puta da vida com ele. Mas deu baile. Com certeza, não pegou muito mal, picharam os muros, né? Fora Renato e tal, o Renato acabou nem jogando a segunda partida da final, ele deu um empate entre Flamengo e Botafogo. O Botafogo ficou sem o título. Mas depois desse episódio todo, o Botafogo também conquistou uma Copa Conmebol em 93, conquistou o Rio-São Paulo de 98, mas o grande momento do Botafogo, sem dúvida nenhuma, que foi o último grande momento do Botafogo, foi o Brasileirão de 95. Túlio Maravilha, Donizete, e Sérgio Manuel e aquele time de Paulo Tuori. Fizeram um grande brasileiro, um período maravilhoso, muito bacana do Botafogo, um time muito carismático do Botafogo, liderado por um cara extremamente carismático, que era o Túlio Maravilha, e foi um período muito legal, e o Botafogo no final, super polêmico, que eu já citei aqui, cheio de erros de arbitragem, foi campeão em cima do Santos, reeditando um pouco aquela rivalidade entre Santos e Botafogo dos tempos de Pelé e Garrincha, tal. Foi tudo bem bacana, e o Botafogo acabou sendo campeão brasileiro em 95. Eu não vou nem me estender muito em relação ao Flamengo dos anos 90, porque tem um vídeo que eu falo só sobre ele nos anos 90, que vai estar aí na descrição. Então, falo muito sobre a expectativa e a realidade do que foi a década de 90 do Flamengo. O Flamengo que vinha de uma década muito boa, cheio de perspectivas e tal, expectativas e tal, e fez um monte de bobagem. Então, basicamente, o Flamengo conquistou a Copa do Brasil logo no começo da década, conquistou o Campeonato Brasileiro de 92, nessa decisão que nós citamos agora entre Botafogo e Flamengo, então começou muito bem, e teve uma grande decepção no centenário, em 1995, quando fez uma festa incrível e acabou perdendo para o azarão Fluminense de Renato Gaúcho, mais uma vez o Renato Gaúcho entrando na história do Flamengo aí, dessa vez se dando bem. E foi um trauma muito grande, a geração que o time que o Flamengo montou, que não deu certo, que teve dificuldade para se estabelecer, quase brigou para não cair no Brasileiro, foi uma tragédia, time caro e
que deu tudo errado, mas o Flamengo também conquistou a Copa Mercosul no final da década, que essa sim, uma competição que valia bem mais que a Conmebol, essa sim tinha um peso similar à da Copa Sul-Americana que existe hoje, e conquistou 3 cariocas. Esta foi a década do Flamengo. A década de 90 foi boa para o Vasco. O Vasco começou, foi a época meio sombria de Eurico Miranda no Vasco, porém foi uma época de muito resultado. O Vasco começou a década com um tricampeonato carioca, 92, 93, 94, quando tinha um cara chamado Valdir Bigode, que estava matando a pau, metendo gol pra caramba. E inclusive tem um amigo meu que sempre, quando fala o Valdir Bigode, eu lembro dele, o Gabriel, que ele sempre fala que o Valdir Bigode tinha uma perna maior que a outra e tinha cara de ter uma perna maior do que a outra. Grande Gabriel. O Vasco chegou a ter Denner, lembra do Denner? Faleceu no Mitsubishi dele, batendo, sei lá onde, uma árvore, não sei. O Vasco teve uma fase muito boa, depois veio a fase com o Edmundo, né? O Edmundo começou em 92 no Vasco, acabou indo no Palmeiras e tal, mas depois ele retornou, e retornou muito bem. E o Vasco foi campeão brasileiro em 97, com o Edmundo jogando demais. E aquela reboladinha contra o Flamengo? Rebolando a bunda quando metia gol contra o Flamengo, verdade. E foi um momento muito bom. E, claro, ganhou também Rio-São Paulo, Vasco, e ganhou também a Libertadores da América. E um belíssimo time fortíssimo, Donizete, Luizão, Mauro Galvão, um belo time, e disputou até o Mundial de Clubes e no mesmo ano, acabou perdendo para o Real Madrid de Raul, mas foi uma grande década para o Vasco, foi uma ótima década para o Vasco. O corintiano ele tem que dar graças a Deus pela existência da década de 90, porque a década de 90 foi muito importante para o Corinthians, foi quando virou a chave do Corinthians, mudou o Corinthians totalmente de patamar. Porque nós estamos em outro patamar. O Corinthians era muito sofrido, o torcedor que é novinho hoje, corintiano, não tem a noção do que os torcedores mais velhos do Corinthians já sofreram nessa vida, porque hoje tudo é lindo, tudo tá bom pra caramba. Naquela época era uma braba, escassez de título, a coisa era feia. E começou a mudar gradativamente ao longo dos anos 90. Começou com o Brasileirão de 90. Antes desse Brasileirão, títulos mais importantes que o Corinthians tinha, antes do Brasileiro de 90, era Rio-São Paulo, filho. É mesmo. Era Rio-São Paulo. O título maior que o Corinthians tinha era título de Rio-São Paulo. Então a coisa era feia. Aí o Corinthians ganhou em 90 com o Neto, aquela galera Tupanzinho, Wilson Mano. Sabe qual é o nome da mulher do Wilson Mano? Nome da mulher do Wilson Mano? Sei não. Wilson Mina. Aí o Corinthians ganhou o Brasileirão de 90. Aí veio o Marcelinho Carioca, que mudou toda a história do Corinthians, mudou muito, foi muito importante o Marcelinho. Eles chegaram à final do Brasileiro de 94 contra o Palmeiras da Parmalat, perderam e tal. Ganharam a Copa do Brasil em 95. E aí foi ganhando o Paulista, e o negócio foi indo. E de repente conquistou o Brasileiro de 98 e 99. Isso antes de virar para o ano 2000 e conquistar o Mundial de Clubes. Então ali foi o embalo que tudo mudou pro Corinthians. Então, hoje em dia o Corinthians está robusto, aí, cheio de título, bem pra caramba, feliz da vida, mas teve que viveu essa transformação justamente nos anos 90. A história do Grêmio nos anos 90 é uma história de virada, de superação, de transformação. O Grêmio começou a década de 90, em 1991, com rebaixamento. O Grêmio começou a ser um rebaixado numa época em que clubes grandes caírem para a segunda divisão não era comum. Depois ficou uma farra do boi, todo ano cai alguém. Mas naquela época não era comum. E o Grêmio meio que inaugurou essa fase dos anos 90, quando o Campeonato Brasileiro já estava mais reguladinho um pouquinho, e o Grêmio caiu. Foi um choque. E parecia que seria um período de cocô para o Grêmio. Mas não. Tudo se transformou. E principalmente com um time que tinha Paulo Nunes, Jardel, Luiz Felipe Scolari como técnico, Carlos Miguel, e o Grêmio se tornou um time muito forte, com aquela coisa gremista cada vez mais instituída, de um time que joga duro, joga na marcação, joga pesado, como se fosse um time da América do Sul aqui, para ser brasileiro, latino.
com muita garra, muita força, às vezes batendo, às vezes... Filipão mandava bater, chegaram a flagrar isso com os microfones. O Grêmio virou um time argentino, uruguaio e conquistou grandes títulos, conquistou Copa do Brasil 2 vezes, conquistou o Brasileiro de 96, sendo da Portuguesa, e conquistou a Libertadores da América de 1995, chegou a decidir o Mundial de Clubes com a Ajax, chegou também a ganhar a Recopa Sul-Americana, então foi uma década importante para o Grêmio, muito importante, de início de cocô e depois de muita vitória, e de fortalecimento dessa imagem que o Grêmio tem até hoje, né? Essa coisa essa cara forte de uruguaio, de argentino que tem o Grêmio, né, que tem até hoje. Isso foi muito fortalecido com esse time dos anos 90. A década de 90 começou muito bem para o Cruzeiro, que conquistou o bicampeonato da Supercopa da Libertadores da América. A Supercopa da Libertadores da América, este foi o primeiro desses tantos títulos que vieram para ser o segundo maior título da América, né? Para ser, já que a maior título da América é Libertadores, sempre tem um segundo, assim como na Europa sempre tem um segundo. Só que aqui sempre mudou. O primeiro, mas o segundo título em importância mais antigo que a gente tem é o que tinha esse caráter, era a Supercopa da Libertadores da América, uma competição que ela é valorizada sim, tinha muito valor, não era igual a Taça Conmebol não, era bem valorizada e era de campeões da Libertadores de todos os tempos, assim. E o Cruzeiro conquistou 2 vezes na década de 90, no começo da década de 90, uma delas inclusive com o Renato Gaúcho, que teve uma passagem meteórica pelo Cruzeiro, de apenas 4 meses. Ele ficou no Cruzeiro, ganhou o Campeonato Mineiro, ganhou a Supercopa e jogou pra cacete nos dois. Foi uma das melhores passagens que eu já vi do Renato Gaúcho na carreira e só durou 4 meses. Como a gente esbarra no Renato Gaúcho quando muito, falou né? O Renato Gaúcho, né? a história dele, falou de década de 90 no futebol brasileiro, você fala de Renato Gaúcho em vários clubes e, né, se destacando, chamou atenção. E ele também teve esse momento maravilhoso no Cruzeiro. E o Cruzeiro, além de tudo, ganhou 2 Copas do Brasil, ganhou Recopa e ganhou a Libertadores da América em 97, com um time com vários jogadores experientes, né? Tinha Wilson Gotardo, tinha Palinha, tinha vários jogadores, além dos jogadores que já estavam no Cruzeiro antes, como o lateral Donato, como o Marcelo Ramos, centroavante, e tantos outros. Fizeram um time muito forte que ganhou a Libertadores de 97. Foi uma década muito boa para o Cruzeiro mesmo. O Palmeiras vinha de uma década de cocô que foi dos anos 80, muito ruim para o Palmeiras. E tudo se transformou nos anos 90, que foram extraordinários para o Palmeiras. O Palmeiras começou com o patrocínio da Parmalat no início dos anos 90, acho que é o patrocínio mais famoso da história do futebol brasileiro até hoje, inesquecível, que deixou o Palmeiras muito baludo, cheio de bala. Cheio de ouro, incha lá! Com bala na agulha, exatamente. Então o Palmeiras fez uma seleção, saiu contratando jogador pra caramba e montando um timaço, com um ataque com Edmundo, Evair, Edilson, Roberto Carlos na lateral esquerda, Tonhão, lembra o Tonhão? Tinha uns caras aí nada a ver também, tinha César Sampaio, Zinho, e montou um belíssimo time. O Palmeiras era um time que já não vinha conquistando título nenhum, estava na fila, sem conquistar título nenhum. Com esse timaço não teve jeito, começou a conquistar os títulos. Conquistou o bicampeonato paulista e conquistou também um bicampeonato brasileiro, 93, 94, com o Edmundo voando, o Evair jogando demais. Foi um período muito bacana, é muito legal de ver o Palmeiras jogar. Era um time maravilhoso, Mazinho, muita gente boa naquele time, e foi campeão inclusive em cima do Corinthians em 94, no arqui-rival Corinthians. E essa é uma parte da história do Palmeiras gloriosa nos anos 90. Outro período muito interessante do Palmeiras que foi de 96, que foi um período breve, mas que foi para mim um dos maiores times que eu já vi jogar, que foi o Palmeiras, que foi campeão do Paulista de 96, do Djalminha, com o Luizão, com o Rivaldo, com o Cafu, o Miller, aquele time incrível que... Ela transvira e vocês acabam. Exatamente, parecia pelada. Cara, aquele time triturava os adversários, jogando futebol maravilhoso, mas ganhou apenas o Paulista.
ficou apenas no título paulista, né, aquele ano. E depois o Palmeiras montou um outro time, um time que seguiu os passos do Grêmio, né, com o Luiz Felipe Scolari, com o Paulo Nunes, com o centroavantão que era o Osés e tudo mais, e deu certo, conquistou Mercosul, Copa Mercosul, conquistou Libertadores da América, isso já para o final da década de 90. Então teve de tudo nessa década muito, muito positiva para o Palmeiras. Mas quando você fala de década de 90, não tem como negar que os anos 90 são muito lembrados pelo São Paulo, um time que não foi brilhante durante todos os anos 90, foi na primeira metade dos anos 90. Mas o que eles fizeram na primeira metade dos anos 90 realmente foi de cinema, filho. Foi um esculacho mesmo. De cinema, tinha até a frase que todo São Paulino dizia, que era torcer para o São Paulo é uma moleza. Agora a moleza é o time, né? Agora essa é a realidade. Mas na época não, na época São Paulino ria o tempo todo, tinha crise de riso o tempo todo. Conquistou inclusive torneios internacionais, Terezeira, Ramon de Carranza, tudo com o pé nas costas e tudo. Tem até um vídeo que eu posso colocar aí também, vou colocar aí também, falando dos times brasileiros que derrotaram os gigantes europeus. Vou colocar o link aí também na descrição, e eu cito muito esse time, o que ele fez com o Barcelona contra o Real Madrid, entre outras coisas. Foi um período maravilhoso, o São Paulo ganhou praticamente tudo, só não ganhou a Copa do Brasil, porque ganhou paulistas, ganhou 3 paulistas, um foi no final da década, uma Supercopa da Libertadores da América, ganhou uma Taça Conmebol com o Expressinho, que o time reserva começou a se chamar de Expressinho, igual o Expresso da Vitória lá dos anos 50 do Vasco. O time reserva do São Paulo também tinha esse nome, tinha até nome de Expressinho, porque ganhava mesmo o time reserva, ganhou a Taça Conmebol com o time reserva. E o principal de tudo, que ganhou a Libertadores de 92 e 93 e ganhou o Mundial de 92 e 93. Parecia que brotava jogador do chão, o São Paulo, quem ele pegava da base dava certo, quem ele contratava dava certo, tudo dava certo para o São Paulo nessa época. Era um exemplo de gestão, era um exemplo de tudo. E o time inicialmente era orquestrado pelo Raí, mas tinha Palinha, tinha Miller, teve o Cafu, teve o Juninho Paulista que foi nascendo lá. Era um momento maravilhoso, que tudo dava certo, sob a batuta do mestre Tele Santana, tudo ia dando certo no São Paulo, e ele foi realmente arrasador. Foi o grande time do início da década de 90 e foi o grande time, um time marcante mesmo, mais marcante de todos dos anos 90 do futebol brasileiro. Marcou sem dúvida nenhuma e merece essa primeira colocação como o São Paulo foi o grande rei dos anos 90, sem dúvida nenhuma. Se você gostou, curte, se você não está inscrito, se inscreve, comente, faça o que você quiser. Valeu? Galera, até o próximo vídeo, valeu? Fica aí com frases inesquecíveis que adoraríamos esquecer. Valeu, galera! Uhul! Valeu, galera! Valeu! Frases inesquecíveis que adoraríamos esquecer. O Sócrates é invendável, inegociável e imprestável. Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians.